É uma verdadeira afronta. O Procurador-Geral da República vai entrar com uma ação no Supremo para derrubar a anistia se ela for aprovada pelo Congresso Nacional. Pois é, gente, é mais uma humilhação pro Lira, pro Pacheco e pro Congresso Nacional inteiro. É mais uma vergonha nas costas de todos os deputados e de todos os senadores. Olha aí a manchete da coluna do Platô BR. Acompanha aí comigo. PGR Paulo Gonet acionará a STF se o projeto de anistia for aprovado. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, acionará o STF caso propostas de anistia sejam aprovadas. Respira fundo para ler isso aqui junto comigo, mas antes você já sabe, curte o vídeo, se inscreve no canal, aqui é a sua casa e compartilhe o link nos seus grupos para que cada vez mais pessoas conheçam a verdade sobre o que acontece nos bastidores e corredores do poder de Brasília. E vamos direto ao ponto. Acompanhe aqui comigo. Caso prospere no Congresso alguma proposta de anistia a crimes contra o Estado Democrático de Direito, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, acionará o Supremo contra o projeto. Gonet tem clareza de que é inconstitucional propor a anistia a tentativas de golpe de Estado. Eu já vou voltar e vou te explicar isso aqui, não perca por nada. Você vai achar absurdo, tá? Vamos avançar. O projeto de anistia, que no primeiro momento beneficiaria os condenados pelo 8 de janeiro, tem como beneficiado oculto Jair Bolsonaro, conforme Flávio Bolsonaro admitiu em entrevista à coluna em outubro. A proposta em tramitação no Congresso está parada desde o atentado à bomba no Supremo Tribunal Federal em 13 de novembro, quando um homem se matou após tentar entrar no Supremo com explosivos e não conseguir. Gente, isso aqui, logo de cara, tem um componente político muito óbvio, muito evidente que eu vou mostrar para vocês agora. Como é que o PGR ele tem clareza de que propor anistia aos réus do 8 de janeiro é inconstitucional logo de cara, se sequer a gente tem a redação final desse projeto? Aliás, essa redação final só vai existir se e quando o projeto de anistia for aprovado pelo Congresso. O normal, então, seria o quê? Seria o PGR ele esperar para conhecer os termos da redação final do projeto, de fato aprovado, e aí sim estudar, analisar o projeto, para ver se ele é inconstitucional ou é inconstitucional. Mas não é isso que a gente está vendo aqui. Não. O que a gente está vendo aqui é o PGR dizendo que ele vai acionar o Supremo e ponto. Ele está dizendo que vai acionar porque é inconstitucional, sem sequer saber como que vai ser o texto final. Isso deixa claríssimo que essa aqui é uma posição política do PGR, que já decidiu que vai ser contra a anistia e pronto. Não é uma posição técnica. Coincidentemente, essa posição política do PGR de ser contra a anistia é a mesma do ministro Alexandre de Moraes e da maioria dos ministros do STF. E eu digo coincidentemente porque o Gonet foi indicado para Lula depois de uma pressão e de um lobby gigantescos de quem? Tanto do Alexandre de Moraes quanto do Gilmar Mendes, que foram os dois ministros que apadrinharam o Gonet para que ele fosse indicado para o Lula. Tudo isso, segundo a colunista Malu Gaspar reportou no jornal O Globo. O Gonet ele é também sócio do ministro Gilmar Mendes no IDP, ou melhor, ex-sócio do ministro Gilmar Mendes no IDP, que é aquela faculdade do direito do Gilmar, em que ele usa para organizar aqueles convescotes e eventos no exterior, em que ministros do STF se encontram com empresários investigados, com condenados por corrupção e que tem processos seus pendentes no STF, como aquele festival do Gilmar Palusa. Mas é tudo coincidência, né, gente? Longe de mim insinuar aqui qualquer coisa. Eu não consigo entender como que eles querem anular, declarar inconstitucional uma anistia do Congresso. Eu pensei, eu não consigo ver como. Ainda mais considerando os precedentes brasileiros. Depois do regime militar, veio em 1979 uma lei de anistia que foi muito ampla, que englobava até tortura e até homicídios. E ela nunca foi declarada inconstitucional. É essa lei que está aí na tela, tá? Essa lei nunca foi declarada inconstitucional, mesmo anistiando, repito, tortura e homicídios. Teve quem tentou derrubar e houve dois tipos de argumentos para tentar derrubar essa lei. Dê uma olhadinha aqui nessa matéria aqui do Nexo Jornal, tá? Teve dois tipos de argumento. Dá uma olhadinha aqui no primeiro tipo de argumento que foi usado para tentar derrubar
a lei de anistia que anistiava os crimes do período da ditadura. E veja que anistiava tanto os crimes praticados pelos militares como crimes praticados por manifestantes, movimentos contra a ditadura, tá? Anistiava ambos os lados. A primeira tese usada para tentar derrubar a anistia do período militar é de que alguns crimes praticados por agentes da ditadura configuram crimes contra a humanidade e, como tais, são imprescritíveis e não podem ser anistiados. Só que essa tese não vingou no Brasil. Mas, ainda que essa tese tivesse vingado no Brasil, veja que esse argumento não se aplica para crimes de golpe de Estado ou de atentado ao Estado Democrático de Direito, porque não são crimes contra a humanidade. Vamos agora dar uma olhadinha na segunda tese, essa aqui em amarelo aqui que você vai ver, tá? Foi a segunda tese usada para tentar derrubar a anistia no período militar, inclusive está sendo usada agora, essa semana, pelo Dino, Flávio Dino, para tentar punir alguns militares lá da época. Olha aqui, ó. Há ainda argumentos e advogados que veem no desaparecimento de corpos de oponentes do regime um crime continuado ou um crime em andamento. Segundo essa interpretação, a ocultação do cadáver da vítima configura um crime em si mesmo, que estaria sendo praticado ao longo do tempo, enquanto o corpo não aparece. Esse crime estaria fora do alcance da lei de anistia, uma vez que ela se aplica apenas aos atos cometidos entre 1961 e 1979. Isso aqui, gente, também não se aplica aos eventuais crimes do 8 de janeiro ou a outros relacionados direto ou indiretamente ao 8 de janeiro, como a tal da trama golpista. Porque não tem nada a ver aqui crime em andamento. O que teria acontecido agora, recentemente, já acabou. Então, nenhuma dessas duas teses se aplicaria para uma eventual anistia que viesse agora. Então, eu não consigo ver nenhum argumento hoje para derrubar uma eventual anistia. Gente, então isso deixa muito claro para mim, assim, o que está acontecendo hoje é um posicionamento político do PGR e um posicionamento político do STF que não deveriam estar sendo políticos, eles deveriam estar sendo técnicos. Contudo, como eu já disse, direito pouco importa recentemente no Brasil. Eu lembro ainda que quando o Temer indultou mais de 80% das penas de corruptos, o STF decidiu que indultar apenas era algo que cabia ao presidente, com ampla discricionariedade, que o STF não podia se meter nisso, que não era inconstitucional o decreto do Temer, que dava um amplo perdão de penas para corruptos. O mesmo raciocínio se aplicaria à anistia, afinal de contas, até crimes de corrupção eles permitiram que ficassem impunes com ampla margem de discricionariedade. Aí, só que lembrem, aí, quando veio o caso do Daniel Silveira, aí tudo mudou. E aí o STF ignorou solenemente o seu próprio precedente para ferrar o Daniel Silveira. Hoje, o direito está sendo usado como um instrumento de força. Arremedos de argumentos são usados como uma arma política. É aquele tal do lawfare, que diziam que existia na Lava Jato contra o Lula, mas lá nunca existiu, afinal de contas, tudo era feito por técnicos, era revisado em 3 tribunais, não tinha força, não tinha nem condições, nem que quisesse, o que não era o caso, a atuação lá foi técnica, foi amparada nos fatos, provas, lei, mas ainda que se pretendesse fazer isso, da primeira instância seria impossível. Agora não, meu amigo, agora são agentes da alta instância, são políticos de toga. Não tem ninguém que possa revisar suas decisões e apontar seus arbítrios e derrubar e anular suas decisões. E esses políticos de toga usam as suas canetas como um instrumento de poder e de vontade. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Você concorda que o PGR está agindo politicamente ao ser contra a anistia dos réus do 8 de janeiro? Me conta aqui nos comentários e um grande abraço.